Está entrando no ar a segunda parte da história do maior estadista da antiguidade, o grande líder político e religioso, reconhecido por todas as nações, não só da antiguidade, mas até hoje. Ele que provavelmente foi o maior legislador da história da humanidade. Através dele veio os mandamentos, as leis, toda a lei mosaica, que é a base de todas as leis, constituições das nações e dos países. Vem comigo na segunda parte da história do grande líder Moisés, desde a travessia do Mar Vermelho, por todo o Êxodo, até a Terra Prometida. Vem comigo! Eu sou Dione Caruso, teólogo, administrador público, e abri esse canal para falarmos de política e religião, religião e política. E nós estamos contando a história das religiões, os seus heróis da fé, a influência dessas religiões na política da sua época, para entendermos, dentro do contexto, a política e a religião que nós vivemos hoje. Sabe por que nós erramos tanto a nível de religião e de política? Sabe por quê? Porque não conhecemos a nossa história. Quem não conhece a sua história volta a repetir os mesmos erros. Parecem erros novos, mas não são. São erros repetidos. Mas nós não conhecemos a nossa história, então achamos que são erros novos e voltamos a cometê-los. Então, para errarmos menos, tanto em religião e em política, nós precisamos conhecer a história. É claro que esse canal aqui também tem episódios especiais que só fala da política e da religião atual. Mas os episódios ordinários falam da história da religião e da política. E hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte dessa história riquíssima do grande profeta, do grande líder político, do grande líder religioso, do estadista Moisés. Mas antes, por favor, lá vai o meu convite de sempre. Se inscreva no canal, convide outras pessoas para vir para o canal para discutirmos política e religião. Acione o sininho para você receber todas as notificações, isso é muito importante. E é muito importante também você dar o seu like, você dar o seu joia, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. Então me ajude aí dando joia e convidando mais pessoas para participar do canal O Sagrado no Profano. Nós estamos na segunda parte da história de Moisés. Na primeira parte, nós vimos como o povo judeu foi parar escravo lá no Egito, 400 anos antes de Moisés. Veja bem que o povo judeu não foi escravo para o Egito, ele foi a convite do faraó da época de José. José foi governador do Egito, nós vamos fazer também um episódio sobre José, que foi um líder mais político do que religioso. José é um dos heróis da fé, não só cristã, mas da fé judaica, reconhecido por outras religiões. Vamos fazer um episódio sobre José. Na época de José, que foi o governador do Egito, o Egito se tornou uma grande potência e os povos vinham comprar comidas e mantimentos no Egito, porque havia fome em todo o Oriente, eram 7 anos de escassez. E ali o povo judeu veio morar no Egito a convite de Faraó, a pedido de José. E enquanto aquela linhagem de faraós reconhecia a história de José, reconhecia o povo judeu como um povo convidado para morar na sua terra, tudo foi bem para o povo judeu, mas mudou a linhagem, trocou a política do Egito e veio uma nova linhagem de faraós que não reconhecia mais a história de José e nem reconhecia mais o povo judeu como um povo peregrino, como um povo forasteiro na sua terra, e escravizou o povo judeu. E o povo ficou escravo no Egito durante 4 séculos. E o povo judeu ia ser exterminado da história, ia acabar ali como escravo no Egito. Mas o povo começou a clamar e a Bíblia conta que Deus levantou um libertador. E esse libertador foi Moisés. Nós contamos no primeiro episódio como Moisés nasceu, como ele se livrou do decreto de morte de Faraó,
como ele foi adotado pela princesa filha de Faraó, como ele foi criado no palácio e os seus problemas com seu irmão, que era filho do marido da sua mãe de criação, que veio a se tornar o faraó que ele veio a confrontar mais à frente. Depois, com 40 anos, nós contamos a história de como Moisés teve que sair fugido do Cairo, do Egito, e foi para o deserto e passou 40 anos no deserto aprendendo e conhecendo o deserto. Isso foi fundamental para ele guiar o povo nos outros 40 anos seguintes. E contamos a história como ele, com 80 anos agora, depois da chamada de Deus, que ele tentou recusar de todas as maneiras, mas acabou aceitando, e aí ele veio para o Cairo, veio para o Egito novamente, e agora ele pede, ele ordena, né, a mando de Deus, como enviado de Deus, para que Faraó libertasse o povo judeu da escravidão, e Faraó não atendeu, e aí veio as 10 pragas. Se você não viu esse episódio, vê lá primeiro esse episódio, o episódio número 1, ou a primeira parte da história de Moisés, para que você possa dar continuidade, para que você possa entender essa continuidade agora na parte 2. Muito bem, nós terminamos lá quando foi decretado por Deus a grande festa da Páscoa, que talvez você não sabia, mas ficou sabendo, que a festa da Páscoa foi instituída no dia que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito. Por isso os judeus comemoram a Páscoa como o dia da libertação da escravidão do Egito. E nós, os cristãos, do modo geral, comemora a Páscoa baseado na morte e ressurreição de Cristo. Muito bem, agora Moisés e o povo vai para o deserto. Mas tem um grande problema, porque a Bíblia diz que eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Naquela época não se contavam mulheres e crianças. Então, normalmente, mulher e criança é 3 vezes mais. Uma família pequena tem, né, o marido, a esposa e 2 filhos. Mas naquela época as famílias eram enormes, né? Então, podemos, por alto, dizer que Moisés estava liderando, em média, 3 milhões de pessoas, com idosos, crianças, animais. Então era uma marcha, uma caminhada muito difícil para atravessar o deserto para chegar na terra prometida, lá na Palestina, lá na Canaã. Então, aquele povo gigante se movimentando pelo deserto chega diante do Mar Vermelho. E aí você já ouviu a história, porque essa é uma história que para muitos é uma mitologia, né? Para muitas religiões é uma realidade. A arqueologia estuda até hoje essa história da travessia do Mar Vermelho. Eles chegam diante do Mar Vermelho e Faraó se arrependeu de ter libertado o povo depois da 10ª praga, que foi a pior de todas. Vê lá na primeira parte dessa história de Moisés, no episódio anterior. E ele se arrepende, como ele tinha se arrependido de todas as outras vezes que ele falou que ia libertar nas pragas anteriores. Então ele voltou atrás, né? Parece até, abrindo um parênteses, muitos políticos, né, da atualidade, que falam uma coisa, daqui a pouco volta atrás. Então o faraó não tinha palavra, provavelmente Ramsés II, como eu disse, com a cronologia e porque a Bíblia não diz o nome. E aí ele manda o exército dele e ele vai junto para capturar ou recapturar o povo e trazer o povo de volta escravo, né, no Egito. Se você estudar mais detalhadamente a história do povo, né, indo para o deserto, eles foram em direção ao norte, aonde dava para atravessar o mar. Havia uma passagem sem precisar passar por dentro d'água. Mas Deus manda Moisés trazer o povo mais ao sul. Moisés não entendeu, porque ele conhecia aquele deserto, ele viveu ali durante 40 anos, ele sabia que o caminho não era por ali, por onde Deus estava mandando, porque por onde Deus estava mandando em direção ao mar, e como atravessar com aquela multidão de gente pelo mar. Mas muitas vezes Deus
leva para o impossível, para ele provar que foi ele que fez o milagre, que ele é que deu a vitória, e a vitória não foi apenas pelas forças e inteligência humana. Moisés obedeceu e deu diante do mar. O povo revoltado falou: você nos trouxe para esse deserto diante do mar para morrer aqui e agora? Era melhor ter nos deixado lá atrás. Então vem aquela palavra de Deus para Moisés: diga ao povo que marche. E aí houve aquele grande milagre, aquele grande sinal que é motivo de muitos estudos, inclusive arqueológicos. O mar se abriu, o povo passou. A história mostra que Deus atrasou a marcha do exército de Faraó que vinha para buscar o povo de volta para a escravidão. E quando o povo de Moisés, o povo judeu, o povo de Israel, acabou de atravessar o Mar Vermelho, o exército de Faraó estava no meio do mar e o mar se fechou sobre Faraó, sobre os cavaleiros de Faraó, sobre o exército de Faraó, e todos morreram no Mar Vermelho. Do outro lado, Moisés fez uma grande festa, um sacrifício de agradecimento a Deus por aquela libertação, porque a libertação foi completa do outro lado do mar, né? Do outro lado do mar, que foi realmente, né, a libertação definida e selada. Miriam, a irmã mais velha de Moisés, aquela que acompanhou Moisés, vai lá na primeira parte, você vai entender o que eu estou falando, até a princesa, né, quando Moisés foi adotado. Miriam, agora já uma senhora, junto com as mulheres, dançaram e fizeram uma grande festa de celebração. Agora vem uma etapa muito difícil para o povo de Israel: atravessar aquele deserto com essa multidão de gente. E aí, aproximadamente entre 1 a 3 meses da saída da escravidão do Egito, Deus entregou para Moisés algo que é fundamental para a história da humanidade. Algo extremamente político, que sem isso as nações não existiriam, porque o ser humano já teria se autodestruído. Deus entregou para Moisés, entregou para Moisés os 10 mandamentos que eu relacionei aqui. Falei do Mar Vermelho, vou falar das leis, vou falar do Êxodo e da morte de Moisés. E um pouco da Terra Prometida. Então essa é a minha sequência. Então, no Monte Sinai, Deus chama Moisés, entrega os mandamentos para Moisés. Na verdade, os mandamentos são 10 leis básicas. 10 leis básicas que norteiam as leis e as constituições dos países e das nações até hoje. Mas se nós entrarmos na gama de leis, chamado leis mosaicas, são 613 leis. É muita lei. E essa base, esse alicerce, essa gama de leis é que estrutura todas as leis de todas as nações até hoje. Ou seja, podemos afirmar, sem medo de errar, que Moisés foi o maior legislador da história da humanidade. Tá aí, religião e política, política e religião. Mesmo que a gente não concorde que as duas andem juntos, elas sempre andaram juntas. E agora esse grande líder religioso também é um grande líder legislador e podemos dizer também um grande líder do judiciário. Então os 3 poderes já estavam constituídos lá atrás, né? Através de Moisés. Ele era o líder executivo que executava toda aquela caminhada do povo da escravidão até a Terra Prometida, reestruturando, reorganizando o povo judeu como nação. Então ele era executivo. Ele também era legislador, Deus deu através dele as leis, e ele era judiciário, ele também julgava, porque quem não cumpria a lei tem a pena. Isso tudo muito reconhecido, principalmente pelos 3 livros sagrados: a Bíblia, o Torá dos judeus e o Alcorão do islamismo. Se você não sabe, Moisés, junto com Maomé, são os profetas, os nomes mais mencionados no Alcorão. Então, esse reconhecimento de Moisés é fundamental para que nós possamos entender essa relação de política e religião do passado que nos alcança até hoje. Então Deus dá os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: amar a Deus acima de tudo. Porque Deus estava ali constituindo
claramente um povo monoteísta, porque ele sabia que se tivesse politeísmo ali no deserto, né, várias fé diferentes, o que ia acontecer? O povo ia se separar em grupos e provavelmente ia lutar um contra o outro, e o povo não ia existir no final do Êxodo. O povo ia se autodestruir. Então Deus constituiu amar a Deus acima de tudo. Segundo, não tomar o nome santo de Deus em vão. Trazendo para os dias de hoje, para a religião de hoje, me diga aí, me responda aí. Não tomam o nome de Deus em vão toda hora? Veja bem, nós observamos dentro das igrejas, dentro das religiões, as pessoas falando em nome de Deus, em interesse próprio, para criar regras próprias das suas religiões, buscando através do comércio da fé, usando o nome de Deus. Então esse segundo mandamento talvez seja um dos mandamentos mais desobedecidos dos 10. A gente fala não matar, não roubar, a gente fala desses mandamentos, mas talvez o mandamento mais desobedecido é o mandamento 2. Estão usando o nome de Deus em vão. Terceiro, guardar o sábado para os judeus, domingo para o cristianismo e as festas santas. Isso é uma forma de memorial. O povo precisa ter memória. Esse terceiro mandamento nos mostra que esse canal aqui tem uma missão muito importante de trazer à memória a história da religião e da política do passado, porque sem conhecer essa história, sem esse memorial, nós voltamos a cometer os mesmos erros. Nós só vamos avançar quando nós conhecermos o passado para não cometermos os mesmos erros. O terceiro mandamento é um memorial. O quarto mandamento é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe aqui, lá no seu original, né, diz que é honrar também o idoso, quando fala de pai e mãe. Mas é uma preservação da sua própria vida. A Bíblia é um manual de preservação do ser humano. Nós não temos um manual, eu estou aqui com o meu computador aqui na frente, tem um manual do computador. Se eu seguir o manual desse computador, ele vai ser preservado e vai ter vida longa. E a Bíblia os livros sagrados, e aqui eu estou falando da Bíblia, é um manual de preservação para que o ser humano tenha vida longa. Diz para não ter vícios, para quê? Para que você tenha vida longa. Né? Diz para você não matar, não roubar. Para quê? Para você ter vida longa. Aqui manda honrar pai e mãe, porque o conselho de pai e mãe é sempre para o bem. Honrar o mais idoso. Nós vamos falar das religiões lá do Oriente, hinduísmo, budismo, e você vai ver que no Oriente as pessoas respeitam os idosos. Eles se curvam diante dos idosos em respeito à história dos idosos. E aqui no Ocidente, nós não respeitamos, os idosos são desrespeitados. A maioria dos golpes é em cima de idoso. Ladrão gosta de atacar idoso, o idoso é desrespeitado, e aqui esse mandamento, o quarto é honrar pai e mãe, honrar os idosos. O quinto é não matar. O sexto é não pecar contra a castidade. Aqui nós estamos no início do Êxodo, ali o povo ia para o deserto. Então, se não tivesse esse mandamento, provavelmente as doenças sexuais iam se espalhar e ia matar o povo. Então, para a preservação, repito, a Bíblia é um manual de preservação do ser humano. E também contra a castidade infantil, tinha muitas crianças, precisava ter regras. Nós falamos aí em um dos vídeos aí sobre adultização, uma palavra que está aí na moda, de um crime antigo que é contra crianças. Então, esse mandamento está ligado a isto. Né? O sexto mandamento, o sétimo, não furtar, não roubar. Né? Até hoje, um mandamento que está em todas as nações, lá no Oriente, inclusive, a pena para quem rouba é muito maior que aqui no Ocidente. O oitavo, não levantar falso testemunho. Outro mandamento que a maioria não segue. Junto com o segundo mandamento, que é usar o nome de Deus em vão, talvez esse mandamento, que é o mandamento número 8, seja um dos mais desobedecidos, porque, principalmente através de redes sociais, a gente vê um falando do outro, um julgando o outro, um falando mal do outro. Quantos falsos testemunhos. O nono, respeitar a mulher do próximo. Ali a mulher não tinha direito. Hoje é para
todos os sexos, né? Porque hoje as leis, né, dão direito a todos com igualdade, mas naquela época a mulher, né, era inferior ao homem. Então os homens, estão falando de 600 mil homens sem contar mulheres e crianças, precisava ter esse respeito, porque senão um ia matar o outro e eles iam se exterminar no deserto, no Êxodo. E para finalizar, não cobiçar as coisas alheias. Esses 10 mandamentos é a base de todas as leis. Portanto, Moisés foi o maior legislador da história. Muito bem, o Êxodo, o povo de Israel virou um povo nômade, um povo sem uma terra, indo de um local para outro atrás de água, atrás de mantimentos. Se tornou um povo nômade por 40 anos, enfrentando lutas e guerra contra outros povos que habitavam no deserto, em todas as terras árabes. Então ele se tornou um povo nômade por 40 anos. Aquela geração que saiu lá da escravidão do Egito, quando fala de geração, é acima de 21 anos que se contava. Os adultos que saíram da terra do Egito, só 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Os outros todos morreram durante esses 40 anos. E agora nós chegamos diante da terra prometida. Agora Moisés está com 120 anos, 40 anos no palácio no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos guiando o povo pelo Êxodo. Êxodo significa peregrinação, a caminhada da escravidão a Canaã prometida, a terra prometida. E agora Moisés, quando completa 120 anos, ele entoa um cântico, né? Tá lá em Deuteronômio, capítulo 34. Inclusive, as leis, Moisés, né, fala das leis lá no início do Êxodo, mas lá no final, em Deuteronômio, ele também reforça a importância das leis, que são importantes até hoje para todas as nações. Mas agora Moisés, no final da sua vida, porque ele não entrou na terra prometida, porque ele cometeu um erro gravíssimo, e a pena dele, porque ele também não estava livre da pena, né? Porque todos são seres humanos, ninguém, o mais poderoso dos poderosos, não está livre da lei. E ele cometeu uma falha. Eu não vou falar aqui não, se você quiser, coloca aí no comentário. Qual foi a falha que Moisés cometeu e por isso ele não pôde entrar na terra prometida? Quem sabe eu faço um episódio só sobre isso, porque vale a pena. Mas ele cometeu uma falha grave e aí ele não pôde entrar na terra prometida. Mas Deus deixou ele avistar a terra prometida. Ele subiu no Monte Nebo para o cume de Pisga e lá do alto, né, desse monte, lá nesse pico da montanha, ele contemplou a Canaã prometida, a terra prometida, e ali Moisés morreu e até hoje ninguém sabe aonde foi enterrado Moisés. Moisés era tão importante, mas tão importante para toda a história, que o próprio Deus o enterrou. A Bíblia só fala que ele foi sepultado num vale de Moabe, que tem vários. No Novo Testamento, né, não dá para entrar aqui nessa história, mas o diabo quis saber aonde estava enterrado Moisés. Por quê? Porque ia fazer de Moisés o maior ídolo da história. A maior idolatria da história seria em cima desse grande homem Moisés. Mas Deus não revelou aonde está enterrado Moisés. E agora Moisés morre e passa a liderança do povo para o seu braço direito, né, para aquele seu seguidor que aprendeu tudo com ele na caminhada do deserto, chamado Josué. Mas Josué merece um episódio só para ele. E Josué lidera o povo na travessia do Rio Jordão e na conquista da terra prometida. Mas aí já é outra história. Aqui nós terminamos a história do maior estadista, do maior legislador de toda a história da humanidade, o grande líder religioso e político, Moisés. Continue comigo aí no canal Sagrado no Profano, porque vem mais história aí para aprendermos muito mais, e aprendendo mais, nós poderemos participar no presente de forma consciente e inteligente da política e da religião. Um abraço para todos.